E aí, galera, beleza? Ótimo. Então vamos fazer a correção da página 11 de português, tá bom? Falando aí sobre os pronomes pessoais. E aí, conseguiram? Tranquilo, né? Eu sei que vocês são bem inteligentes. Então vamos lá, página 11 do livro, volume 2 agora, né? Então vamos lá, a número 1. Releia a frase e observe as palavras em destaque, né? A frase é: eu não tinha de que me queixar, certo? Então nós temos o eu e o me, né? Então esses dois ele está falando o quê? De mim. Eu não tinha de que me queixar, certo? Então dois pronomes, um do caso reto e o outro oblíquo para falar de mim, né? Então as palavras em destaque são pronomes. Nessa frase, esse pronome identifica quem? Identifica a pessoa que está falando, com quem se está falando ou de quem se está falando. E aí, vocês marcaram a opção certa? Vamos ver? A, é isso aí. A é isso mesmo. A é a primeira. A pessoa que está falando, né? Pessoa que está falando. Eu estou falando, tá bom? Então, eu não tinha de que me queixar, né? Estou falando de mim mesmo, né? Então, a própria pessoa que está falando. Estou falando de mim mesmo. Ótimo. Então, aí tem o quadrinho, que a gente já tinha falado sobre ele. Então, vamos para B. Se o narrador não fosse personagem, ou seja, se eu estou falando de mim mesmo, então eu sou narrador e sou personagem, certo? Como ficaria essa frase? Então, reescreva usando os pronomes na terceira pessoa. Então, lembra, né? Qual é a terceira pessoa? Só você olhar aí no quadrinho. Qual é? A terceira pessoa aí é ele ou ela, né? Então, assim, eu não tinha de quem me queixar. Vou colocar como ele. Poderia colocar ela? Poderia. Ele ou ela, tá? Vamos colocar ele. Então, ficaria o seguinte. Ele não tinha de quem se queixar, né? Porque você vê que o ele, a gente usa o a, o lhe, o se, o si ou consigo, né? Então, a gente utiliza essas aí. Então, ele não tinha de quem se queixar, né? Então, passou agora para a terceira pessoa, agora é ele, né? Então, de quem se fala? Dele, ele, né? Estou falando dele. Então, agora eu sou apenas narrador, não sou mais personagem, né? Então, ele, estou falando dele. Ele não tinha do que de quem se queixar, entendeu? Tranquilo? Fácil, né? Vamos para a próxima página, página 12. Então, você vê que é mais de marcar, certo? Então, é mais essa dois aí escritos, os outros tudo é marcação. Então, copie os trechos em que o narrador descreve um fato ocorrido. Então, vamos lá. Então, com ele, aí no caso, vocês teriam que voltar lá no texto, né? Da página 3, 4 e 5, tá bom? Então, toda vez que você for perguntando sobre um texto, volta no livro, o texto lá do comecinho, tá bom? Beleza, então vamos lá. Então, tem vários trechos que eu poderia usar. Então, eu vou colocar o que eu coloquei aqui, ó. O trecho que eu coloquei foi o seguinte. E no salão havia exemplares da fauna e flora, suficientes para me manter estudando por anos a fio. Aí ele colocou assim, com ele, né? Então, com ele, portanto, na primeira pessoa do singular. Então, qual é a primeira pessoa do singular? Eu. Então, tudo que tem a ver com mim, né? Para mim, tudo que está falando de mim, então eu posso colocar qual é? Eu, me, mim, comigo, certo? Então, qualquer frase que tivesse o me, mim ou comigo ou o mesmo eu poderia colocar, tá bom? Que é a primeira pessoa do singular, né? Beleza, então vamos para B. Então, com ele os amigos, portanto, na primeira pessoa do plural. Então, se do singular eu, quem é o plural de eu? Nós, né? Então, nós. Então, vamos ver qual é a que eu escolhi aí lá do texto. Deu-nos também lanternas elétricas e espingardas de ar comprimido que disparavam balas de vidro. Então, deu-nos, né?
Eu posso utilizar o nos também. Nós, nos, conosco, né? Lembra? Então, eu posso utilizar essas 3 palavrinhas aí para a primeira pessoa do plural. Então, beleza. Então, deu-nos, né? Então, para todos nós, né? Então, ele deu-nos para todo mundo o quê? Lanternas elétricas, né? E espingardas, certo? A ser com outra pessoa, então, portanto, na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Eu, tu, ele, ó. Eu, tu, ele, né? Singular. Então, vamos ver qual é a que eu escolhi aí. Como eu falei, vocês poderiam ter escolhido várias, né? Então, vamos lá. Se realmente é assim, ele de certo escolhe as ilhas mais desertas. Porque tem uma luz aqui que às vezes atrapalha um pouquinho a leitura. Certo? Então eu vou ler um pouquinho. Então, se realmente é assim, ele de certo escolhe as ilhas mais desertas. Então, qual é o pronome da terceira pessoa do singular que está aí? Ele, certo? Poderia ser ele ou eles, né? Ou o a, ou o lhes, ou elas, certo? Beleza. Fácil, né? Então vamos lá para a 3. Então a 3 tem o trecho aí. Que dizer que o capitão eventualmente vai à terra firme. Conseil observou. Consultei o mapa de Nemo e disse, se realmente é assim, ele de certo escolhe as ilhas mais desertas. Então, onde está o pronome? Ele, né? Já está falando aí, ele. Então, esse pronome em destaque identifica, vamos lá. Esse pronome, qual é o pronome? Ele, né? Terceira pessoa do singular. As pessoas que estão falando, ou com quem se está falando, ou de quem se está falando. Então, é só olhar lá no quadrinho, né? Então, a resposta certa é o terceiro quadrinho aí, né? De quem se está falando. E a B, o pronome ele, nesse trecho, se refere a quem, ou seja, quem escolhe as ilhas mais desertas. Quem é que escolheu as ilhas mais desertas? Conseil, Capitão Nemo ou Professor Aronnax? Foi o Capitão Nemo, né? Então, se você marcou o segundo quadrinho aí, você acertou. Beleza? Então, vamos para a página 13. Então, releia esse outro trecho, né? Vamos ver o trecho. Perplexo, seguiu o capitão até a polpa do submarino, onde Ned e Conseil estavam nos esperando. Então, nos, primeira pessoa do plural, nos, né? Nós, nos, conosco, né? Então, esse pronome identifica a ou as pessoas que estão falando, com quem se está falando ou de quem se está falando. E aí? Qual é que vocês marcaram? Vê se vocês acertaram aí. Eu tô dando a resposta do, mas tudo bem. Resposta é as pessoas que estão ou que está falando, né? As pessoas que estão falando. O B, o pronome nos, nesse trecho, se refere a quem, ou seja, quem está falando, quem estava sendo esperado. Quem era? O professor Aronnax e Capitão Nemo. Muito bem, então a B aí, o primeiro, certo? Então, esse nos aí, né, que estava nos esperando, quem era? O professor Aronnax e o Capitão Nemo. Então, vamos lá para 5. Uma caçada, Ned exclamou, quando lhe mostrarei o bilhete. Vamos lá. Esse pronome identifica as pessoas que estão falando, com quem se está falando ou de quem se está falando. Então, ele é a terceira pessoa, né? Então, de quem se está falando. Eu vou mostrar de todo mundo, mas não tem problema não. Vamos lá. Então, aí, o terceiro quadrinho, né? De quem se está falando.
A B, o pronome lhe corresponde a ela, a nós ou a ele? A ele, né? Porque é Ned, né? Ned exclamou, então ele, né? Muito bem. A C, a quem se refere o pronome em destaque, ou seja, a quem foi mostrado o bilhete? A Ned, né? Ned que foi-lhe mostrado o bilhete. Acertaram aí? Beleza. Então vamos para a última página, tá vendo bem rapidinho, né? Página 14. Página 14 diz o seguinte: quais pronomes? Tem aqui um detalhezinho, né? Os pronomes pessoais, no caso reto, nem sempre estão expressos na frase, né? Eu posso falar assim, eu fui passear. Ou posso falar, fui passear. Você sabe que sou eu, não foi? Então, só que eu não falei a palavra eu. Não usei o pronome eu. Então, fui passear. Então, você sabe que fui eu. Agora, eu fui passear. Eu usei o pronome. Então, ele pode vir, né? Ou pode não vir e eu também entender quem é a pessoa. Se é ele, se é nós, se é vós, se é eles, se sou eu, né? Beleza. Então, quais pronomes poderiam constar no início do trecho a seguir? Vamos lá. Comíamos bem e usufruímos toda a liberdade que nos era concedida. Então, comíamos. Então, é todo mundo. Eu e todo mundo. Então, é nós, né? Então, quando é eu e todo mundo, é nós. Quando eu falo só de vocês, aí é vós. Então, eu não estou incluso. Vós, aí é vocês. Quando eu estou falando de mim e de todo mundo, aí é nós, que eu estou incluída. Quando eu não estou incluída, é vós, aí é só vocês. Beleza? Ótimo. A B, senti como se estivesse em outro planeta. Nós senti? Ele senti? Ou eu senti? Eu senti, né? Beleza. Fácil, né? E a última 7. Por que é possível omitir os pronomes em algumas situações? Porque o verbo dá pistas sobre quem fala ou a quem se refere? É o verbo que lembra que eu falei para vocês, que é aquela palavrinha que eu posso colocar no passado, no presente ou no futuro, né? Sentir, sentirei, né? Sentiremos, né? Então essa palavrinha é o que faz com que eu entenda. Então, se eu falo sentir, então eu senti. Sentimos, então nós sentimos. Então é o verbo que vai me dizer quem é a pessoa, de quem é a pessoa que eu estou falando, tá bom? Se é de mim, se é de nós, se é de vós, certo? Então, é essa mesmo, certo? Então, a 7 é o primeiro quadrinho, beleza? Ótimo, então, espero que vocês tenham acertado, viu, galera? Beijo, até a próxima.